É gostoso esse momento. Não importa o número, mas quando a gente sente a presença de Deus no nosso coração, realmente há muita emoção. É muito gostoso. Isso é o Espírito Santo nos tocando. E a gente fica feliz quando a gente sente o Espírito Santo entre nós, não é verdade? E eu acho que a gente poderia até utilizar esse método nas quartas-feiras, porque o mais importante nos cultos de quarta é esse momento de oração, de abertura do nosso coração, onde todos podem compartilhar e assim nós podemos orar juntos. E já quando você vai falando o seu pedido, em pensamento, nós já estamos orando por ele. E depois nós nos unimos numa oração coletiva. Queremos também desejar boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, que essa palavra e essa reflexão que serve para a minha vida possa também servir para a sua. Constantemente, nós devemos fazer uma autoavaliação da nossa vida. Nós vimos ali nos pedidos, que o irmão Paulo citou, que parou para refletir, fazer uma análise do seu ano. E por que não analisarmos se o nosso alvo principal, o nosso objetivo é estarmos cada vez mais fortalecidos no Senhor? Nós precisaríamos tomar um tempo neste início de ano, porque geralmente assim, toda segunda começa um novo ciclo, né? Ou então, de repente, naquele mês. Mas em todo ano, geralmente é muito comum fazermos uma autoavaliação e traçarmos metas para a nossa vida. E as nossas principais metas devem ser o fortalecimento espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e assim as demais coisas nos serem acrescentadas. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão para a minha vida, ela já comecei a fazer, e eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vocês possam, no decorrer desses slides, irem avaliando e fazendo a sua autoavaliação, e, de repente, você traça um projeto de vida. Não faltam inimigos para atrapalhar o nosso andar com Deus. Alguns olham para os inimigos e fazem como Saul e o exército de Israel. O que eles faziam? Eles tremiam perante o gigante Golias. E assim eles eram insultados e menosprezados pelo gigante. E isso não é a melhor maneira de lidar com os nossos inimigos. Ao contrário, nós devemos seguir o exemplo de Davi. Porque ele sabia que o seu inimigo era grande, mas ele não se amedrontou com o seu poder. E ele buscou a Deus, ele sabia no Deus que ele servia. Antes de lutar com o inimigo, é preciso identificá-lo, conhecê-lo. E nós vamos citar aqui alguns inimigos que buscam a todo custo tirar-nos do caminho de Deus e atrapalhar a nossa comunhão. Você já deve estar imaginando quais são eles. E depois nós vamos, no final, falarmos sobre o conselho de Deus para sermos vencedores. E quando nós falamos de inimigos, geralmente nós pensamos em algo externo, algo de fora que vem para nos atacar de alguma forma, mas não é bem assim. Os piores inimigos talvez sejam os internos mesmo, como o nosso eu. E aqueles que, de alguma forma, estão convivendo dentro de nós e nos conhecem como ninguém. Esses inimigos interiores, eles são capazes de destruir qualquer plano, sonho, busca, inspiração, se eles não forem corretamente tratados como inimigos. E dentre os inimigos internos mais perigosos, nós vamos destacar alguns que têm o poder de destruir a sua vida com Deus. Aí você vai olhar e vai ver se isso pode ser aplicado e analisado na sua vida. O pecado. Esse inimigo ele age como um incentivador de pensamentos e ações que vão ferir a vontade de Deus. O pecado ele é um inimigo que nos afasta de Deus e nos leva à morte. Eu vou abrir aqui em Isaías 59, o verso 2. Peraí, irmãos, me perdi aqui na 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E pode nos levar à morte.
porque o salário do pecado é a morte. Outro inimigo seria a desorganização. Sem organização, qualquer busca a Deus tende a não ir para frente. Esse inimigo é perigoso, porque ele nos faz errar as prioridades e priorizar coisas que nem sempre são tão importantes. É um inimigo que tira o foco de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, conforme está escrito lá em Mateus 6,33. Outro inimigo é a preguiça. Sem força de vontade, a busca pela presença de Deus fica fracassada. Essa inimiga, a preguiça, ela é terrível, pois ela faz com que os planos de buscar a Deus sempre fiquem para amanhã. Você está sempre adiando. Amanhã eu começo um novo projeto. Amanhã, e vai adiando, e quando você vê, já passou um bom tempo até o ano. No hoje, você acaba não realizando nada. E quando chega o amanhã, se torna o hoje novamente, adiando sempre a busca de uma vida que agrade a Deus. Outro que nós temos seriam o medo. O medo, sem ousadia, não existem conquistas espirituais. Esse inimigo, ele atua paralisando a vítima e fazendo-a incapaz de ousar e fazer coisas novas, criar novos hábitos. Dessa forma, a pessoa paralisada pelo medo sempre permanece nos mesmos hábitos ruins e prejudiciais, e totalmente distante de Deus e da sua vontade. E também a baixa autoestima. Sem acreditar em si mesmo, qualquer pessoa fracassará em suas lutas. Essa inimiga faz com que a pessoa olhe para si e enxergue alguém derrotado. E nós sabemos que essa imagem é o inimigo que quer trazer para nós. E então é perigoso, pois quem não acredita em si mesmo dificilmente conseguirá iniciar e terminar novos projetos. Se nós achamos que somos derrotados, sem valor, logo seremos. O que está escrito lá em Provérbios 23:7, eu sei de cor, mas não vou arriscar, vou ler. Provérbios 23:7. Vocês podem abrir a sua Bíblia também e marcarem. Porque, como imagina na sua alma, assim é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. E aí o que nós queremos destacar é isso. Como imagina a sua alma, assim o é. Então, nós não podemos achar que somos derrotados, pois nós temos um Deus que tem zelado por nós e Ele há de agir, Ele age por nós. Agora, se não bastasse já esses inimigos interiores, que já são bem difíceis de enfrentar, nós temos alguns inimigos exteriores que não desejam de forma nenhuma que nós sigamos a Deus. Quem são eles? O diabo, que é o mais conhecido de todos, ele age através das tentações, buscando provocar o pecado na vítima. E uma vez que ele consegue fazer o pecado entrar na vida da vítima, ele se torna cada vez mais dono dessa pessoa e ajuda a fazer tudo o que desagrada a Deus e a faz ficar afastada do Senhor. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tenta derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. Mas a Bíblia, ela nos dá a promessa de que nós devemos permanecer firmes ao lado de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Isso só é possível quando nós decidimos obedecer o que está escrito na palavra de Deus e termos uma vida constante de oração, termos o nosso pensamento em todo o tempo. Um outro inimigo seria o ativismo. Como assim? O ativismo? Ele foi citado na Bíblia há muito tempo atrás, quando Jesus se encontrou com Marta e Maria. E a Marta não aproveitou para se dedicar a uma atividade mais proveitosa, que era buscar a Jesus naquele momento que ele estava em sua casa. Por mais que ela estivesse fazendo coisas boas, mas o principal seria estar aos pés de Cristo. E esse inimigo, ele age nos incitando a assumir cada vez mais atividades. E mesmo dentro da casa de Deus, pode ser que nós assumamos tantos compromissos e tantas atividades, tantas atribuições, que não temos tempo de nos dedicar e ouvir a palavra de Deus e meditar.
E outro seria homens maus aparentemente bons. É um inimigo que deve ser considerado sim, porque ele nem sempre ele parece ser um inimigo. Às vezes pode ser alguém da sua família ou até um amigo, mas ele pode ser identificado pelo fato de não colaborar para o nosso crescimento espiritual. Uma pessoa que você está próxima e ela está sempre te puxando para fazer coisas que não sejam da vontade de Deus. Por vezes, ele se faz passar por amigo, mas ele deve ser olhado com sabedoria, pois não colabora para que você se achegue mais a Deus. Embora nós não devemos nos separar tanto dessas pessoas, porque nós precisamos pregar a mensagem a elas, mas devemos fazer com que a nossa vida, a nossa conduta as influencie, e não a vida deles nós sejamos influenciados pela vida que eles possuem. E, às vezes, esses homens, esses seres humanos que são aparentemente bons, mas não nos levam para junto de Deus, eles nos privam de ter uma comunhão mais íntima. Outro que eu identifico bastante, eu não sei vocês, seriam os ladrões do tempo. É um inimigo que pode estar em toda parte. Ele se materializa em pequenas coisas que roubam o nosso tempo precioso que poderia ser dedicado a uma comunhão de mais qualidade com o Senhor. Então, há relatos de sua aparição aí pela TV, na internet, nas redes sociais. E ele sempre age da mesma forma, com técnicas diferentes para fazer as pessoas gastarem o seu tempo com futilidades. Hipnotiza as pessoas e as faz perderem seu tempo precioso, que poderia ser investido numa busca da vontade de Deus com mais qualidade. Porque, às vezes, nós buscamos, dedicamos tempo para tudo, mas vamos analisar a nossa vida, vamos balancear aí quanto tempo nós temos dedicado para as coisas que são fúteis ou para as coisas que são realmente importantes. O mundo é um inimigo muito ardiloso. E ele vai agindo através da influência, faz com que a sua vítima aceite comportamentos prejudiciais que levam para longe de Deus. O mundo ele tem uma forte influência sobre as vítimas. É um inimigo amado por aqueles que não conhecem direito e que chegam até a achar que o mundo não é tão assim um inimigo e que as suas propostas são até aceitáveis. Mas quem vira amigo desse inimigo, ele se torna inimigo de quem? De Deus. Porque o amor ao mundo não tem como nós amarmos o mundo e amarmos a Deus. E o mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida, sem regras. Hoje nós vemos uma inversão de valores muito comum na nossa sociedade. Incentivo à ganância, incentivo ao egoísmo, a ambição e o prazer estão acima de tudo. E não é Deus em primeiro lugar, são essas coisas. E o cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar que os valores espirituais fiquem em segundo plano. Vamos ler 1 João 2, de 15 a 17. Não sei se o Oscar quer colocar para a gente. Dá para trocar aí? 1 João 2, de 15 a 17. Acharam também nas suas Bíblias? Acho que nós vamos ler, então. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida.
A cobiça da carne nós poderíamos resumir em sensualismo. É um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos eles se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, porque Deus é santo e puro. A carne é a nossa natureza humana que tem a sua tendência natural para o pecado. A carne refere-se à nossa natureza o quê? Caída. Às vezes, nós chamamos essa natureza do velho homem, que surgiu desde quando? A desobediência de Adão e Eva. E a Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar. E que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto nós vivermos aqui. Todo cristão deve possuir, ele possui essas duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando? Quando aceitou a Cristo. Essa é uma nova vida. E a velha natureza chamada de carne. A nova vida, a nova natureza é controlada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas a natureza antiga é caracterizada pelos desejos pecaminosos. E quando a nova natureza, sem pecado, é colocada ao lado dessa antiga natureza depravada, começa então uma luta do espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas. Por quê? Pelo egoísmo, orgulho, e dessa forma nossas atitudes podem se tornar carnais. Por exemplo, nós podemos orar para impressionar alguém, para mostrar que nós temos uma espiritualidade. Então, nós estamos agindo pelos motivos errados. Nós podemos fazer uma doação e querer aplausos das pessoas ao nosso redor, ou pregar sobre a Bíblia para ser elogiado. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. E a natureza carnal, ela pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais eles vivem por instinto, a nossa carne ela tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejariam. E muitas vezes essa natureza ela tentará nos impedir de buscar a Deus em oração. Eu lembro sempre que a Leni comenta isso na nossa classe dos professores. Pela nossa força mesmo, pela nossa vontade, nós não teríamos esse desejo. A nossa carne vai tentar impedir essa busca a Deus, de nos entregarmos oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem. Nós não temos isso de forma natural, pois a natureza do velho homem ela busca as coisas terrenas e não as do alto. E como nós podemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos, tomarmos a decisão de obedecer à palavra de Deus, estarmos sempre lendo a palavra de Deus, alimentando a nossa mente com essas palavras, porque quanto mais nos achegarmos a Deus, mais essas coisas vão se tornando insignificantes para a nossa vida. Romanos 6, 11 e 12 diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. E Gálatas 5, 25 também diz que devemos andar no Espírito. Devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida, tanto na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, para que assim cumpramos a vontade de Deus. Outro prazer do mundo seria a cobiça dos olhos, que nós poderíamos chamar de materialismo, que é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo de que não precisamos ou que não pertence a nós. Outro seria a soberba da vida, que é o egoísmo, que é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo ele tem exercido muita influência sobre nós e ele quer moldar todos os nossos pensamentos, mas quando nós estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos dos céus e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Acredito que nesse momento que nós tivemos, a gente pode sentir isso. E quando você comete algo e sente aquele peso, que aquilo não foi legal, é o Espírito Santo que está nos avisando. Isso é muito gostoso de sentir. O mundo, ele está sempre a oferecer algo para nos tirar a atenção. E como nós podemos vencer o mundo? Nós não devemos se conformar com os padrões mundanos que incentivam uma busca pelo pecado, riquezas e poder.
Nós andamos na contramão do mundo. Realmente, nós estamos andando nessa contramão. Mas devemos manter a nossa fé sem se esquecer também daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e no que acreditamos. Não vamos ser chatos e intolerantes, né, com as pessoas, mas falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. Esses três são os inimigos da vinda cristã: o mundo, a carne, o diabo. Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor e, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, vamos negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com o quê? Com a armadura de Deus. Abram as suas Bíblias, quem trouxe, em Efésios, no capítulo 6. A realidade do grande conflito e o fato de que estamos numa batalha literal contra um inimigo real, elas são reveladas pelo uso que Paulo fez das figuras alusivas a uma guerra, em Efésios 6. O que conta não é a função das várias peças da armadura, mas o que essas peças representam. Paulo enfatizou que precisamos usar toda a armadura, não só determinada parte delas, toda. E, ao fazermos isso, nós iremos permanecer inabaláveis. Em outras palavras, nós seremos vitoriosos. Deixa eu abrir aqui em Efésios, no capítulo 6. A partir do verso 10, a palavra de Deus nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando quando? Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ninguém vai para uma guerra sem preparo. Mas nós, cristãos, muitas vezes queremos guerrear as forças do mal com o peito aberto. Mas se não nos revestirmos da armadura de Deus, estaremos perdidos. A gente pode até se esforçar, mas é derrotado. Eu não tenho força para vencer a tentação, Satanás e suas hostes. Sem o Espírito de Deus, eu seria esmagada. Por isso a importância da comunhão, porque a força vem de Deus. E nós não estamos lutando contra os humanos. Por trás das pessoas e de coisas e de situações está quem? O inimigo. Eu não posso vencer. Então, o que eu devo fazer? Eu me uno àquele que pode vencer. Volta para mim, por favor, Oscar. Eu vou dizer novamente, eu não posso vencer. Então, o que eu faço? Eu me uno àquele que pode vencer. E aqui, para nós encerrarmos, eu vou pular e vou dizer aqui para vocês. Vigilância e oração. Nós já citamos e aqui nós vamos dar esse resumo. A armadura tem que ser, como nós vimos, completa. E o que isso nos diz sobre a nossa total dependência de Deus nesse grande conflito? Como ter a certeza de que nenhuma parte do nosso corpo está desprotegida?
porque todas as partes são importantes, o capacete, a armadura, o cinto, a couraça, todas são importantes. Com vigilância e oração, que são armas de ataque e de defesa. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Ela sobe como incenso ao Senhor. Quando oramos, nós elevamos a alma. Orar é derramar o coração diante do Pai. Pela oração, nós nos chegamos a Deus. E orar é implorar ao Senhor a bênção divina. Todos nós que estamos aqui, tomamos a decisão certa de hoje colocar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos nas mãos de Deus. E todos estamos pedindo pela presença do Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar neste ano de 2019. Nós já tomamos uma decisão correta e sábia. E com certeza não foi por nós, mas porque o Espírito nos moveu para fazermos isso. Que sejamos pessoas melhores, que sejamos cristãos melhores, esposas, maridos, filhos, mães, irmãs de igreja, que sejamos amigos melhores, que possamos deixar o Espírito de Deus reinar em nossa vida, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.